Olá, tudo bem? Na aula de hoje falaremos sobre as partes que compõem um texto e suas características. Iniciaremos falando sobre os tipos de textos mais utilizados no âmbito acadêmico. Esses textos têm como objetivo resumir informações utilizando uma linguagem concisa, coerente e objetiva do conhecimento adquirido pela leitura. São eles: resumo é um tipo de texto que consiste na redução fiel de outro texto, mantendo suas ideias principais. Resenha crítica, um tipo de resumo crítico mais abrangente que permite comentários e opiniões. Fichamento. O fichamento é o ato de registrar os estudos de um livro ou um texto. Então, vamos ver quais são as partes que compõem um texto? Primeiramente, é importante lembrar que o que nos faz produzir um texto é a capacidade que temos de pensar. A partir do pensamento, elaboramos todas as informações que recebemos e, quando escrevemos, sempre buscamos uma maneira organizada e lógica do leitor compreender as nossas ideias. A finalidade da escrita é direcionar totalmente o que você quer dizer, por meio da comunicação. Para isso, é necessário conhecer os elementos que compõem o texto. Um texto coerente deve conter introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução: principais características. A apresentação da ideia central do texto, situa o assunto em relação ao tempo, deve ser direta, sem rodeios. Normalmente, um parágrafo é suficiente. Não prolongue muito o tema para não desmotivar a leitura. E o desenvolvimento e a conclusão. Desenvolvimento é o corpo do texto onde se organiza o pensamento e as ideias serão explanadas. Conclusão é a síntese do problema tratado no decorrer do texto. Fechamento do texto. Na conclusão, as ideias tratadas no texto propõem uma solução. É importante lembrar que um texto gira em torno de uma ideia e de uma intenção. Portanto, no desenvolvimento do texto deve haver uma organização e obedecer a certos princípios, de maneira que tenha significado e que cumpra um determinado objetivo. Quando escrevemos, temos que pensar sempre no nosso leitor, provocá-lo e seduzi-lo. O final do texto é tão importante quanto as demais partes. Quanto à conclusão, ela deve conter um resumo breve e coerente de tudo que foi abordado no texto. Evite utilizar expressões como em resumo, concluindo, terminando, fim. Bem, agora vamos falar sobre uma componente muito importante que faz parte de qualquer tipo de texto. É o parágrafo. Parágrafo é uma unidade que transmite uma ideia e tem como intenção atingir um objetivo. São consideradas qualidades suas a unidade, a coerência e a ênfase. Otton Garcia define o parágrafo padrão como uma unidade de composição constituída por um ou mais de um período, em que se desenvolve determinada ideia central ou nuclear, a que se agregam outras secundárias, intimamente relacionadas pelo sentido e logicamente decorrentes dela. Tal e qual o texto, o parágrafo padrão também é composto por partes, começo, meio e fim. E vocês sabem quais são as formas de desenvolvimento do parágrafo? Pois o desenvolvimento possui 3 elementos básicos que devem ser considerados no momento da escrita. São eles a afirmação, a informação e a garantia. A afirmação apresenta a ideia principal. A informação contém os dados que suportam a afirmação. E a garantia é a ligação entre os 2 elementos anteriores, reforçando a importância da informação para defender a afirmação. Observem que as partes estão interligadas e isso se chama coesão. Cada parte do parágrafo tem uma função importante na sua composição. Saber identificar essas partes e desenvolvê-las de acordo com as orientações, sem dúvida resultará em um texto coerente e coeso. Porém, temos outros tipos de desenvolvimento. Acompanhem. Desenvolvimento por tempo e espaço. Ao redigir, muitas vezes, utilizamos a apresentação do quando e do onde. Respectivamente, o tempo e o lugar dos fatos e ideias discutidas, há várias palavras que dão a noção de tempo e lugar. Tempo: agora, antes, afinal, após, enfim, frequentemente. Lugar: aqui, ali, ao lado de, abaixo de fronte, além. Desenvolvimento por enumeração, por pormenores ou fatos. A enumeração pode ser feita com expressões próprias da ideia de enumerar, como, em primeiro lugar, a segunda, na fase inicial,
na sequência. É possível ainda escrever os fatos em sequência natural, que dá também essa noção. Temos ainda ordenação do parágrafo mediante contraste de ideias. O contraste tem por meta evidenciar as diferenças entre as ideias apresentadas. Pode-se contrastar elemento por elemento ou se dizer tudo sobre um fato ou objeto e depois sobre o outro. Depende do estilo que se quer dar ao texto. Algumas palavras que evidenciam o contraste são aqui, lá, ao contrário, mas e no entanto. Ordenação do parágrafo por razões, causas e consequências. Esse é um processo muito presente nos parágrafos dissertativos, uma vez que o autor quer convencer, persuadir o leitor. Muitas são as palavras e expressões que relacionam causas e consequências, com efeito, portanto, como consequência, por conta disso, pois, por isso. Continuando. Ordenação por explicitação. Explicitar é esclarecer, definir, justificar, exemplificar. As definições incluem o verbo ser ou outras expressões, como não só, mas também, ou seja. Desenvolvimento por analogia, comparação e metáfora. Para tal, o autor vale-se de palavras ou ideias que estabelecem semelhanças no caso da analogia e comparação. São palavras comparativas, como, assim como, do mesmo modo, da mesma forma. Temos ainda desenvolvimento por perguntas. A pergunta serve para chamar a atenção do leitor e será respondida no decorrer do texto. É uma pergunta retórica, porque não exige resposta. Seu objetivo é forçar o leitor a respondê-la mentalmente e avaliar suas implicações. E desenvolvimento por citações diretas ou indiretas. A citação caracteriza-se como um argumento de autoridade e é largamente utilizada para reforçar o ponto de vista. Se direta, deve ser colocada entre aspas, senão faz-se uma paráfrase. Não deixe de pesquisar mais. Abraços!